Quando vocês quiserem, vamos lá, pessoal. Tô magra? Não tô parecendo gorda aqui. Gente, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Inspira Podcast. E hoje, para dar início de tudo, eu serei entrevistada, eu não vou entrevistar. Então aqui, ó, quebrando padrões já de início. Então hoje, quem vai me apresentar, quem vai me entrevistar será a Gabriela, que é uma das psicólogas do programa Sinta. Oi, gente, tudo bem? Preparada? Tô, pronto, vai. Vamos começar com uma pergunta que eu amo essa história. O que te levou a criar o Sinta? Então, primeiramente, não tem como eu falar do Sinta sem contar um pouquinho da minha história antes, né? Eu cheguei a pesar 85 quilos e foi numa fase da minha vida que eu não estava bem emocionalmente falando, então eu cheguei aos 85 quilos. E aí o que aconteceu? O primeiro ponto que eu não me via gorda, eu não me via daquele tamanho, né? E por mais que às vezes as pessoas falavam, tentavam, Aline, para de comer, Aline, olha só, você tá engordando, eu não queria ouvir. Eu lembro até uma vez que uma pessoa me perguntou se eu estava grávida. E aí foi um choque muito grande, mas mesmo assim, naquele dia normal, eu fiquei muito brava com ela, porque claro, né, que quando as pessoas tocam numa feridinha, a gente vai reagir, vai doer, né? E não foi aquele dia a virada de chave. O que aconteceu? Eu lembro que era final do ano, eu liguei numa loja, na loja que eu comprava sempre, e pedi um condicional. E eu falei pra ela, não precisa me mandar calça jeans. Porque na época eu estava usando somente leg e blusa solta, né? Clássico. E aí, o que aconteceu? Ela me mandou calça jeans. Só que ela me mandou calça 46. E aí, já que estava lá o condicional, falei, vou provar então, né? E aí eu provei e tal, a calça não fechou. Até aí, tudo certo. Eu tirei a calça, fui no guarda-roupa, peguei uma calça que eu já tinha, coloquei uma do lado da outra e a calça era 36. Aí foi um choque muito grande, porque eu falei assim, como que eu tô desse tamanho, eu não tô vendo, eu não me enxergo, eu não me vejo desse jeito. Enfim, comecei a chorar, gritar, né? Aí minha mãe veio e falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, por que você não falou pra mim que eu estava gorda, né? E ela falou assim, Aline, a gente tentou falar pra você, a todo momento tinha alguém tentando falar pra você, mas você não queria ouvir. Você não queria ouvir, você não aceitava. Então, naquele dia, eu prometi pra mim que eu ia emagrecer e que eu nunca mais seria gorda na minha vida. Nunca mais. E foi assim que eu fiz. Então, naquele dia, eu decidi que eu ia emagrecer, que eu ia mudar minha vida e que minha meta, né, até então era 20 quilos, eu emagreci os 20 quilos em 3 meses. E aí, o que aconteceu? Você fala assim, como que emagrece 20 quilos sem medicação? Sem medicação em 3 meses, né? Há 16 anos atrás. Simplesmente foi decisão. E eu falo que emagrecimento é decisão. Então, o que aconteceu? Coloquei lá na minha cabeça a meta de 20 quilos em 3 meses. No primeiro mês eu emagreci 10 quilos. No segundo, 5 e no terceiro, 5. E aí, no primeiro mês, eu lembro que com a minha família a gente ia, né, toda semana, todo sábado na pizzaria. E eu continuei indo. E daí, né, como eu tava emagrecendo ali 2,5 kg na média na semana, assim, 10 quilos no mês, até a minha família mesmo falava, Aline, come, Aline, você já emagreceu 10 quilos, né? Você pode comer. Eu falava assim, não, eu tenho uma meta. E eu tava, às vezes, com muita vontade de comer a pizza, eu cheirava a pizza e não comia. Não comia, eu falei, não vou comer, eu não alcancei minha meta ainda. Então, sempre que, né, não só daí, mas ali foi, assim, a minha virada de chave, a maior na minha vida, que eu coloquei uma meta, eu não parei até que eu consegui chegar. Foi nessa época que entrou o emagrecimento na minha vida, né, esse processo? Não, só que foi através do meu emagrecimento que eu comecei a reparar nas outras mulheres. Que eu falei, peraí, eu sabia tudo que eu tava passando e aceitando estando acima do peso, né? Então, sempre me chamou a atenção, tá acima do peso, tem que se cuidar. E eu com a minha cabeça conversando, né? Olhava para as pessoas e pensava isso, você precisa emagrecer,
Você precisa, tem outra vida depois dessa, né? Enfim, aí passou, foi quando eu decidi vir para Foz, vir morar para Foz, fazer a faculdade de estética, que eu era do Paraguai. E, enfim, abri a clínica ali, a clínica tem 8 anos, tem 6 anos que eu trabalho com emagrecimento. Então, a partir do momento que eu abri a clínica, eu ainda não tinha claro na minha cabeça, dentro do meu coração, o que eu queria. E aí, o que aconteceu? Por mais que eu comecei ali com os atendimentos da estética normal ali, eu falava, cara, não é isso que eu quero, não bate meu coração. Porque eu queria algo mais, algo maior. E aí surgiu uma oportunidade de eu entrar para um licenciamento de uma franquia na época, de emagrecimento, inclusive. E entrei e comecei a trabalhar e aí, tipo, eu peguei gosto pela coisa porque era um processo que eu já tinha passado. Então, para mim, falar do emagrecimento já era muito mais fácil. E cobrar as pacientes, enfim. Só que, como, né, respondendo agora a sua pergunta, como que nasceu o Cinta, né? O Cinta nasceu, primeiramente, do meu processo de emagrecimento. Segundo, que nesse licenciamento que eu tinha muita coisa que não fazia sentido. Então, assim, sabe aquele negócio tipo de encher linguiça? Falei, cara, isso aqui não faz sentido, não vai mudar a vida das pessoas, e eu queria uma transformação muito maior. Eu sempre quis isso, não só comigo, mas sim com outras pessoas. E aí foi que eu falei, eu vou fazer o meu programa de emagrecimento. E aí eu coloquei uma meta lá pra mim, que eu ia estudar muito, e em 3 anos eu ia montar o meu programa de emagrecimento. E foi isso que eu fiz. Então, o Cinta nasceu através da transformação, primeiro, que eu vivi, o que eu percebi que as minhas pacientes, que as pessoas, né, que estavam acima do peso, precisavam. Sabe o que eu acho muito engraçado, Aline? Que é uma frase que você fala para suas pacientes, né? Eu sei exatamente o que vocês estão sentindo. Eu sei exatamente o que vocês estão passando. Porque assim, tudo que você pensar no sobrepeso, ou numa desculpa, ou numa dificuldade, eu vou falar, eu sei. Nada funciona pra você. Nenhuma desculpa. Não. Porque eu já passei por isso. E assim, como eu já passei pelo emagrecimento, eu tenho vários cases de sucesso, mas o principal é uma paciente que ela eliminou 65 quilos em 10 meses. Aí depois de mim, vem ela, que eliminou 65 quilos em 10 meses, sem tomar remédio, sem nenhuma medicação aplicada, sem jejum, sem passar fome. Na época ela nem podia fazer atividade física. Aí você vai falar pra mim que você não consegue emagrecer? Não dá. Então, o Cinta nasceu da necessidade que eu vi que as pessoas precisavam. E assim, hoje, o Cinta ele já tem 3 anos, né? Eu trabalho com emagrecimento em 6, o Cinta tem 3 anos. Todo ano chega dezembro, o Cinta passa por uma atualização. De tudo que funcionou, de tudo que não funcionou, de tudo que faz sentido, tudo que eu vou acrescentar, tudo que eu vou tirar. Todo final de ano ele passa por uma atualização. Ô Aline, 16 anos faz que você eliminou 20 quilos e você ainda mantém os quilos que você eliminou. Qual é o segredo? A decisão. Decisão de nunca mais voltar a ser a mesma? Eu falei pra mim, quando eu me vi que eu estava lá com uns 85 quilos, eu falei, eu vou emagrecer e eu nunca mais vou ser gorda na minha vida. E você acha que por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de tomar essa decisão de nunca mais voltar a ser a mesma? Eu acho que o ponto, né, principal disso é não saber onde quer chegar. Não ter um objetivo claro. Eu quero emagrecer, tá? Mas você quer emagrecer por quê? É por uma festa? É por um casamento? É por uma formatura de alguém? É pra entrar no vestido de noiva? É pra quê? Porque se for só pra isso, não vai ter emagrecimento sustentável. Não vai ter. Se tiver uma data pra acabar, não vai ter. O emagrecimento, ele tem que ser de uma decisão que você tem no seu coração, na sua cabeça. Tipo, o que você quer pra sua vida? Porque foi isso que me perguntou, o que eu quero pra minha vida? Falei, a única coisa que na época eu falei pra mim, eu não quero nunca mais na minha vida ser gorda. Nunca mais. Eu prometi isso pra mim. E pra mim, eu falo assim, palavra vale mais que qualquer outra coisa. Então é assim, do jeito que eu dou a minha palavra pras pessoas, é comigo mesmo.
Eu tenho essa cobrança comigo mesmo. Então, assim, palavra pra mim. Se eu falei, acabou. Então, é isso. Você sempre fala que o ganho de peso, ele é comportamento, ele é emocional. Aonde você sente que você viu bastante isso em você há 16 anos atrás? O sobrepeso, ele é 100% emocional, 100% comportamental, né? Você pode falar isso como psicóloga. Então, assim, lá atrás, primeiramente, eu era, hoje mesmo ainda eu estava, né, conversando com outra pessoa, eu falei, eu era uma Aline antes de emagrecer e uma Aline depois. Por quê? Antes, né, quando eu estava ali acima do peso, eu aceitava as coisas de todo mundo. Eu falava sim pra todo mundo. Da minha boca nunca saiu um não. Tipo, por mais que às vezes eu não queria fazer, não podia fazer, ou a demanda do trabalho na época era um monte de coisa assim em cima de mim, eu não falava, não consigo fazer agora. Tá bom, vou fazer. Como? Eu não sabia como que eu ia fazer. Mas eu não conseguia falar pra pessoa, não posso fazer. Não consigo. Então, 100% comportamental, e a partir do momento que nem eu falei, eu tomei essa decisão de emagrecer, eu mudei meus comportamentos. Que o bom é que comportamento a gente muda. Sim, né? mutável. E então eu falei, eu preciso mudar isso aqui. Não foi um processo fácil de mudança de comportamento, porém o sobrepeso ele é 100% comportamental e emocional. Então, é basicamente isso. Ele e ele dá para ser mudado se você quiser. Eu sempre falo para os pacientes do Sinta que a sua relação com a comida, a relação que a gente tem com a comida, ela é um reflexo de como a gente lida com a nossa vida. Você acha que é muito isso, assim? 100%. 100%. Porque assim, ó, à medida que a gente lida com uma coisa na nossa vida, a gente vai lidar com mais coisas. Com mais coisas. Então, por exemplo, às vezes eu atendo, né, uma consulta, a pessoa fala assim, mas tudo que eu começo, eu paro. Eu tenho medo de começar e eu Desisto fácil. Desisto fácil. Uhum. Não é só com o emagrecimento que essa pessoa faz isso. Então, nunca é uma coisa isolada. Sempre tem mais coisas. É sempre um então, reflexo. Então, não é só o emagrecimento. E tem mais coisas. Aí eu até pergunto pra pessoa assim, tá, mas o que mais você desistiu na sua vida que você largou no meio do caminho? Porque não é só o sobrepeso que você faz isso. Não é só com o emagrecimento que você faz isso. E a gente vê muito no Sinta uma coisa que tá muito ligada, que é a maioria das vezes que a pessoa não está feliz no profissional, ela não está feliz com o corpo. E vice-versa. Então, tanto é que, por exemplo, né? É uma das coisas que eu comecei a prestar atenção. É uma das atualizações que o programa passou. Isso. Por quê? O que aconteceu uma vez? A pessoa emagreceu lá 30 quilos. Uma paciente minha emagreceu 30 quilos. Ela transformou assim, ó. Era outra pessoa. E assim, uma vida inteira lutando com a balança e tudo mais. E aí, beleza, dei alta pra ela, né? Só que mesmo assim, eu falo que a gente não dá alta pros pacientes. Cada 3 meses, mais ou menos, a gente chama de volta pra ver como é que tá. Pertinho. E aí ela voltou depois de um tempinho e ela veio muito desanimada. Daí eu falei assim pra ela, tá, e daí? Tá feliz e tal, né? Ela, não, Aline. Deu, como assim não? Né? Daí ela falou assim, não sei, não tô feliz. Eu fiquei feliz ali quando eu bati a meta, mas eu não tô feliz hoje. E eu não sei por quê. E aí eu sentei com essa paciente na época ali, e eu comecei a conversar com ela, fazer várias perguntas, até que eu cheguei ao ponto de que o lado profissional dela, ela estava fazendo o que ela não queria fazer. Ela estava trabalhando com algo que ela não queria trabalhar, que ela estava fazendo só por... E aí isso estava frustrando ela. E qual que é a chance dessa pessoa voltar a ganhar todo o peso de volta? Alto. Só 101%. Muito alto. A gente trabalha muito no Sinta, né? Que a gente sempre fala, você até fala na consulta, que o peso que você vai eliminar é uma consequência. A única pessoa que vai falar de comida com você é a nutricionista. Porque esse não é o objetivo do Sinta. Não. Hoje, o que você sente que é o objetivo do Sinta? Transformar a vida da pessoa de dentro pra fora. Entendi. Agora eu quero tocar em um assunto polêmico. O que você acha sobre os famosos remedinhos de emagrecimento? Tem data e hora. Tem data e hora.
Então, assim, o que eu falo hoje? Que daqui pra frente, muito psicólogo e psiquiatra vai ficar rico. Porque assim, vamos lá. Lá atrás, vou dar o meu exemplo, tá? Quando eu decidi emagrecer, um pouco antes, né, de eu me ver acima do peso do jeito que eu estava, eu tinha engordado, antes de eu chegar nos 85 quilos, eu tinha engordado ali uns 5, 6 quilos, não lembro assim exatamente. Eu fui tomar remédio para emagrecer. Tive a brilhante ideia de tomar remédio para emagrecer. Tomei. Quando eu parei de tomar esse remédio, nada matava a minha fome. Por quê? O que é o remédio? Vai te deixar sem fome, né? Vai te deixar sem emoção, na maioria das vezes. O mundo podia estar caindo do meu lado, eu não estava nem aí, porque eu não tinha reação, né? Porque a medicação faz inibidor, isso, né? Inibidor. E aí, quando eu parei de tomar, nada matava a minha fome. Primeiro ponto, nada matava a minha fome, enfim. Aí foi quando eu cheguei nos 85 quilos. Então, essa onda que vem agora aí, de, né, todas essas medicações, todas essas canetinhas e tal, tem data e hora para acabar. E o ponto principal, que a maioria das pessoas não sabem é, a partir do momento que você começa a usar, na maioria das pessoas, não pode parar. E aí a pergunta é, você vai continuar com isso pro resto da vida? Não. Que é uma pergunta que eu também faço quando a pessoa vem fazer a consulta. Ah, eu tomo remédio para ansiedade. Ah, beleza. E você pretende tomar remédio para ansiedade pro resto da vida? Ai, não. E por que você está tomando? Você está tratando a causa? Da raiz do problema. A raiz do problema que está te deixando nervosa, ansiosa, triste, enfim, desmotivada? Não. Então você acha que isso vai até quando? O que acontece bastante ali no Sinta é que tem muita gente que fala, eu tentei tomar, eu comecei, mas não faz efeito. Porque as pessoas acham que realmente o remédio ele é um milagre. Que não precisa olhar para o comportamento, que não precisa olhar para o que está comendo, que não precisa olhar para si. Que o remédio é a solução de tudo. Então, mas aí pensa comigo assim, ó. Se o remédio resolvesse, teria obesidade no mundo? Não. É isso. Então, assim, o remédio ele vai tratar algo aqui, agora. Tipo, tô acima do peso, tô com preguiça de fazer o que realmente precisa ser feito. Beleza, vai emagrecer. Não podemos falar que não vai emagrecer. Em alguns casos, até a gente tá tendo casos, né? Que as pessoas não estão emagrecendo e muito pelo contrário estão engordando. Inclusive, alguns dias atrás eu cheguei num local que eu frequento e eu me assustei quando eu vi uma menina que trabalha lá. Aí eu chamei a outra lá e falei assim, escuta uma coisa, essa menina tá grávida? Aí a pessoa falou assim pra mim, não, Aline, ela engordou, mas eu nem vou te falar por quê, ela falou pra mim. Eu falei, o quê? Ela estava tomando X medicação lá, ela falou, né? E ela ganhou mais peso, mas assim, não é 2 quilos, 5 quilos, é no mínimo uns 15 a 20 quilos. Bastante. Porque eu fiquei chocada quando eu vi ela. Eu falei, será que ela tá grávida? O que aconteceu? Porque eu me assustei quando eu vi ela. Ela já era acima do peso, mas ela estava muito acima do peso. Então, na hora que eu vi ela, fazia dias que eu não via essa menina, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com ela, né? Aí foi que a outra me falou. Ela falou, não, Aline, ela estava tomando medicação. Ela estava tomando e ela não controlou o que ela tá comendo, ela continuou comendo até mais do que ela comia antes, porque o remédio supostamente não fez efeito ali, e ela achou que faria, então não resolveu. E ela parou, e aí ela e ela falou, né, pra menina, ela falou assim, fulana, eu tô comendo quase o dobro do que eu comia antes. Aí explica o porquê que ela ganhou tanto peso. Aline, agora eu quero te perguntar uma coisa. A gente tem uma paciente dentro do Sinta que é uma criancinha de 10 anos que dá um show em muitos adultos, que é a Antonella. Eu quero saber o que você acha sobre o peso na infância. Então, existe hoje, do que eu já trabalhei com criança, com adolescente, existem vários fatores. O primeiro ponto é como que é a alimentação, a rotina dentro dessa casa. Primeiro ponto, né? No caso dessa paciente em específico, a Antonella, ela
tem a família que é 100% alimentação. Ela se perdeu por alguns fatores ali emocionais, né? Que a gente trabalha hoje com ela, né? Fator comportamento emocional, que tá dando um resultado super, né? Sensacional. Mas o ponto principal de uma criança acima do peso é o que tá comendo dentro de casa e o porquê está comendo. E aí eu pego o exemplo de outra paciente também. Os pais também são pais regrados, não tem uma alimentação ruim, muito pelo contrário, uma alimentação saudável, e ela cada vez mais acima do peso e mais acima do peso. E como eu já conhecia essa família, né, essa mãe, ela veio, me procurou, ela já foi minha paciente, inclusive, a mãe dessa menina, e na época eu não atendia criança, então eu orientei que seguisse com uma outra nutricionista. Desde aí, então, há 5 anos atrás, essa mãe seguiu com essa filha, com essa nutricionista. Até que ela me mandou mensagem, ela falou assim, Aline, eu preciso de ajuda, porque a minha filha só está subindo de peso, a nutricionista já mandou para médico, para endócrino, porque não sabe mais o que fazer com ela. E aí essa menina veio para mim. E aí peguei, conversei, né, que eu converso com a mãe primeiro, depois eu converso com a criança, com o paciente. E aí essa menina, ela teve 5 percas. Perdeu o vô, perdeu vó, perdeu irmã, perdeu o padrinho, perdeu o tio. Aí você vai falar de comida com essa criança? Pra você perceber como o problema não é a comida, né? Não. Existem, né, vários fatores ali, a comida vai influenciar, falando da criança ali em si, mas o ponto principal é o emocional, tanto do adulto quanto da criança, é o emocional. Aí, claro, se não tiver a colaboração dos pais nessa hora, tudo piora a situação. Mas desse caso em específico, dessa minha paciente, a alimentação dos pais era tudo ok, mas ela não conseguia emagrecer, e muito pelo contrário, estava ganhando peso. Tanto que, né, falei, a nutricionista mandou ela pro médico, porque falou, eu não consigo mais fazer. E aí ela entrou, em menos de 30 dias ali, ela já tinha baixado quilos, já estava mais tranquila, já estava mais calma. Então, a gente tem que ter esse entendimento da família com a criança, com o programa. E aí acontece que, né, eu e você sabemos que muitas crianças ou muitas adolescentes são barradas na entrada. Porque não faz sentido eu atender, aceitar uma criança no programa se eu não tiver a colaboração dos pais. Se a gente não tiver a colaboração dos pais, né? Porque já aconteceu, né? Poucos dias acontece de novo. bastante. Mas é isso, então o sobrepeso na infância, principalmente, tem que olhar para dentro de casa. Segundo, olhar o que essa criança passou, que ela não consegue sair disso. O caso dessa paciente também, que quando ela chegou para fazer a consulta, a mãe relatou pra gente, né, um uso de medicamento para ansiedade muito forte para uma criança de 10 anos. Muito forte. E daí, esses dias, essa semana, eles vieram em retorno com a gente, a mãe... Eu até perguntei, e aí, o medicamento? Ela falou, para. Ela não está tomando mais. Imaginei, ela é super nova, né? E ela é super nova, era um medicamento muito forte. Uma criança de 10 anos. Criança de 10 não, anos. Porque quando assim... Quando eu ouço que uma criança tá tomando medicação para ansiedade... Na minha cabeça é assim, ó, gente, como que você vai me dar um remédio para ansiedade para uma criança? Não tem como, mas claro, a mãe levou preocupada no médico, o médico passou, mas não, calma aí, vamos tratar. O que está causando tudo isso? Porque beleza, você vai tomar o remédio, você vai ficar aqui, ó, de boa. Mas o que aconteceu aqui embaixo? Tratou a raiz do problema? Não. Outra coisa, uma pergunta que a gente recebeu no Cinta esses dias. É verdade que o Cinta não tem dieta, Aline? Não, o Cinta não é dieta. O Cinta não tem remédio. O que a gente trabalha dentro do Cinta é uma reeducação alimentar. E é assim, ou você aprende a comer, ou você vai viver brigando com a balança pro resto da sua vida. Por quê? Vamos concordar, pensa aqui comigo agora uma coisa. Todo mundo sabe que tem que comer. Por que ninguém emagrece? E eu falo até nas consultas, você já deve ter ouvido eu falar, olha, se eu te dar aqui o planejamento do programa,
Se eu te dar o plano do programa e você for para casa com ele sem entrar pro programa, você não emagrece com ele. Primeiro porque a gente nem fala de comida. Exatamente. O tempo todo dentro do Sinta, a gente sempre fala a seguinte frase: o problema não é a comida, o problema é o porquê que você está comendo. O que está acontecendo? O que aconteceu no seu dia? É mais essa análise, esse autoconhecimento, esse olhar para si. Eu acho que isso é o maior diferencial do Sinta, é um atendimento de olhar para dentro. Vamos sentar. É um atendimento, eu não gosto da palavra personalizado, mas é um atendimento mais humanizado, né? Porque a gente vai olhar para a raiz desse problema, a raiz do problema dessa pessoa, e a gente vai tratar isso daqui. Até teve o caso, né, daquela paciente que ela estava em consulta comigo e relatou o problema dos ciúmes que tinha do pai. Verdade. Que assim, eu com todos esses anos, né, trabalhando com criança, com adulto, não sei o quê, era um caso que eu nunca tinha pego, né, que foi até você que me explicou sobre o caso, né, porque eu fiquei tão chocada com aquilo. Então, foi um caso assim que na cabeça dos pais, normal. Um complexo de Édipo a criança tinha. Ciúmes do pai bem grande. E que tava tudo bem, a avó chegava e falava, nossa, como é fofinho, como é fofinho. Quando os pais sentaram, a gente falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não é bonitinho, não é legal uma mãe não poder ganhar flor porque a filha acha isso muito errado. Não é normal. Uns pais que não podem sair porque a filha não deixa. Então, ali no momento, o Sinta foi muito, muito mais além de comida. E era muito nítido a necessidade da criança de atenção realmente, de querer o pai só pra ela. O tempo todo, através da comida. Então, que engraçado, porque eu sei disso tudo, sei da gravidade disso, mas eu não esperava que era tão grande o problema quanto esse que a gente está em tratamento, né? Que a gente tá trabalhando, né? E é um caso, assim, bem difícil, é um caso muito sensível. Cada vez que a gente mexe, assusta um pouquinho mais. Mas é isso que o Sinta faz, né? A gente resolve o problema pela raiz. Outra coisa que eu quero te perguntar, jejum intermitente, Aline, você faz? Não faço e jamais farei. Por quê? Primeiramente, Aline, pessoa, tira meu lado profissional agora. Eu preciso comer, preciso comida. Pra eu conversar, eu preciso de comida. Então, assim, jamais eu vou deixar de comer tantas horas, não sei o quê. E assim, uma coisa que eu nem entro no assunto, porque divide muito opiniões, né? Tipo, faço jejum pra saúde, ok. Ponto, eu respeito, não entro no assunto, não compro essa briga, eu não faço. Dentro do meu programa, não aceito ninguém fazer, jamais. Porque, beleza, vamos pensar num jejum pra emagrecer. Vai dar certo? Vai. Até quando? Data contada. Entendeu? Você vai fazer jejum pro resto da sua vida? Não. A hora que você parar, o que vai acontecer? Vai voltar. Sabe o que acontece em todas essas datas contadas? Esses dias teve uma paciente que virou pra mim e falou assim, eu quero parar de comer doce pro resto da vida. Eu falei assim, não. Você não vai. Ah, mas eu quero um objetivo. Eu falei assim, não. Porque você tem... Toda vez que a gente restringe algo muito forte, fala assim, não, você não vai, o seu corpo vai começar a entrar em pânico e a primeira vez que você colocar um doce na boca, você nunca mais vai parar. Tudo isso que tem uma data e uma hora para acabar, o que é muito restrito, quando você, é assim que se desenvolve muita compulsão alimentar hoje em dia, quando você senta para comer, é uma bomba. Tipo, é uma coisa que piora muito, agrava muito o caso. E é isso que acontece muito com os inibidores os medicamentos hoje para emagrecer. Que restringe ali, você não tem fome, você se sente saciado, você está cheio. Daí quando tira o medicamento, dá aquela explosão. O que foi que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu com você? Você é prova viva disso. Então, Aline, sou contra jejum. Se for por saúde, ok. Que é muito difícil os casos. Tem alguns casos, mas ok, você está fazendo jejum por quê? Eu sempre pergunto, é por, né, às vezes alguém faz por, sei lá, por fé, por religião, por alguma coisa. Tem bastante. Nem entro no assunto. Mas jejum para emagrecer, não. Você precisa aprender a comer.
Aí, nessa hora, às vezes a pergunta, mas será que eu não vou passar fome? Uhum. Né? Os outros falam, né, pra gente. Não. O que mais a gente, né, ouve dentro do programa é: estou comendo 3 vezes mais do que eu comia e estou emagrecendo. Ou eles não falam assim: Aline, será que eu tenho que comer tudo isso aqui mesmo? Uhum. Os maridos, né, É Aline? verdade? Os maridos, né? Será que eu tenho que comer tudo isso aqui? Preocupados. Mas é isso. Então, assim, jejum pra mim, não. Uhum. Tem bastante casos dos pacientes que os maridos relatam pra gente, né? Meu Deus, tá certo, ela tá comendo um monte. E a nossa maior preocupação dentro do Cinta é: você tá passando fome? Porque se tá errado. Não é assim que se emagrece. Acho que a gente bate muito nessa tecla. E tanto é que uma palavra, agora que você falou, eu pensei aqui, eu não gosto da palavra dieta. Uhum. Tanto é que, né, tem o outro programa, né, que é o Cinto Shape, que é para definição, para quem passou pelo processo de emagrecimento, enfim, que eu nem lá, que é dieta sim, tal, lá, eu não gosto de falar, porque dieta para mim é um nome, não sei, ruim, que pesa muito, psicologicamente, para uma pessoa que está acima do peso. Uhum. Aline, quem é você? Quem é a Aline por trás do Cinta? Nossa, agora você pegou. Aline por trás do Cinta. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Então, eu, tirando minha vida, minha paixão, que é o meu trabalho, assim, que eu faço de coração, assim mesmo, que eu sinto, assim, que, nasci pra isso daqui. Em alguns momentos, não agora, em alguns momentos eu já me senti vazia por não estar trabalhando. Porque, assim, trabalhar com o emagrecimento, com o Cinta, me deixa viva. Mas tirando isso de mim hoje, eu sou realizada em todos os sentidos, em todos os pilares da minha vida. Por quê? Tudo o que eu quis na minha vida, conquistei. Sozinha. Fazendo. Lutando. Chorando, não dormindo, enfim. Tudo eu conquistei sozinha. Então, a Aline hoje, né, fora do trabalho, se eu for parar aqui na frente dela e olhar para ela hoje, eu falo assim: parabéns, porque você é muito batalhadora. Você acha que a Aline, de 16 anos atrás, imaginava que você estaria aqui hoje? Eu imaginava. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, se você perguntasse pra mim o que eu queria ser, eu ia falar assim: rica. Eu falava assim: mas o que você vai fazer? Não sei, eu vou ser rica. Eu tinha pavor de câmera, foto, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu falava que eu ia ser muito reconhecida. Então, na minha cabeça, como? Não sei. Mas eu tinha na minha cabeça que eu seria. E eu só parei quando eu cheguei até aqui. Mas eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Falar, a gente não parou. Não. E, assim, hoje eu tenho projetos maiores. Hoje eu tenho um porquê muito maior, que eu levanto da minha cama todos os dias, que é o Bernardo. Então, assim, não tenho a possibilidade nenhuma de parar, e muito pelo contrário, os meus projetos são maiores hoje. Mas é isso. Logo quando eu entrei comecei a trabalhar com você, umas idas dessas pro Paraguai, você me disse uma frase: Gabi, tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, eu fui lá e fiz. E eu lembro que eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus, você não parou, Aline, você não analisou, você não planejou? Não. Porque tudo que você tinha de objetivo, você não se importava como, você ia lá e fazia. O como, eu nunca parei pra pensar. Tipo, surgiu uma ideia. Tá bom, vou fazer. No caminho eu via, como que eu faço isso? Mas estava no caminho, estava na metade já, eu falava: meu Deus, e agora, o que eu faço? Então, entrando nesse assunto, Gabi, assim, quando a gente pensa em crescimento, quando a gente pensa em crescer, em ganhar dinheiro, enfim, conquistar sonhos, carro, casa, enfim. Se você
pensar muito, você não sai do lugar. Exatamente. O primeiro ponto é definir onde você quer chegar. Ah, beleza, você quer um salário de 10 mil? Você quer conquistar que carro? Nem tenho mente. Aí, ó, você tem que carro você quer? Tá, vamos lá. Vai. Um Audi. Que cor? Cinza. Qual Audi? Ah, não sei. Tá. Não sei. Tá. Então tem que estar muito claro. Porque se não estiver muito claro, você não vai sair do lugar. Você não vai ter o porquê que você está levantando todos os dias. E aí, automaticamente, a sua motivação vai cair. Vai cair. Porque se você estiver levantando só pelo salário, se você estiver levantando só porque você tem atendimento, só porque você está com a agenda cheia, você não vai manter por muito tempo. Então, por que você está levantando todos os dias? Precisa ter um lugar a chegar. Uma coisa a conquistar. Precisa ter. E isso eu sempre tive. Sempre tive. Qualquer coisa que você falar pra mim, eu sempre falo pras pessoas, cuidado com o que você vai falar pra mim. Que eu vou levantar e vou fazer na hora. E é muito rápido, porque eu não penso no que pode acontecer, eu só penso lá na frente. No resultado. No resultado. Agora eu quero saber quais são os próximos passos do Sinta. O que se vem por aí? Não poderia falar isso agora. Adianta um pouco. Então, o Sinta tá tomando outros caminhos para o ano que vem, vamos falar assim. Que é abrir em mais cidades. Saindo da fronteira. Sair aqui da fronteira, sair, né, daqui da nossa cidade, Foz do Iguaçu. Então, ele está indo para outras cidades. Que, inclusive, já temos um Sinta Emagrecimento em São Paulo. Então, tem algumas outras cidades aí que tá no projeto já, mas agora já tem um Sinta Emagrecimento em São Paulo. Falando em Sinta, que a gente tá crescendo Sinta, o que é o Sinta, Aline? Antes eu te responder, inclusive aqui, ó, quem está patrocinando este podcast aqui é o Sinta Emagrecimento, tá? E respondendo para você, e aqui para quem está assistindo, o que é o Sinta Emagrecimento? O Sinta é um programa de transformação de dentro para fora, onde que a gente não trabalha com dietas e muito menos com medicação. A gente trabalha mais o seu lado comportamental e emocional. E te falo que se você não mudar a sua cabeça, você não vai conseguir manter seu peso. Você pode até emagrecer, mas você não mantém o seu peso. Então o Sinta é para pessoas que já tentaram de tudo na vida para emagrecer e não conseguiram e que querem aprender a lidar com as emoções. Porque lidar com a comida vai ser uma consequência. E resolver o problema do ganho do sobrepeso pela raiz. Exatamente. Porque aí a gente consegue manter o peso. Porque se não tratar a raiz, esquece. Sim. Nosso podcast está chegando ao fim, mas antes, Aline, eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo que se sente apagado, que se sente triste, que sente que não tem vida por conta do sobrepeso. Então, eu acho que a melhor explicação que eu vou te dar é, faz de conta que eu tenho 2 isqueiros aqui na minha mão, tá? Então, eu entendo que às vezes você até tem um gásinho e que você busca emagrecer, que você busca mudar de vida, mas às vezes você tá lá se esforçando, apertando seu gás. Sai um pouquinho, não sai? Sai. Faz de conta que eu tô apertando aqui um isqueiro. E aí você não consegue sair disso, você não consegue ter esse brilho, essa chama de volta, porque você tá fazendo sozinha. E agora faz de conta que eu estou com outro isqueiro aqui, só que o meu tem fogo. E aí, se você tá aqui apertando o teu gásinho, você até tem um gásinho, só que você não consegue brilhar, você não consegue ter chama sozinha, e se eu vim aqui com o meu isqueiro e ligar o seu? Então, o Sinta faz isso. Ele vai ajudar você a acender o fogo, o brilho que você não tá conseguindo fazer sozinho. A gente escuta muito, né? Voltei a me reconhecer, voltei a olhar pra mim. E tanto é que, por exemplo, quando a gente pede, né, pros pacientes, grava um depoimento pra mim, fala, né, a mudança que você teve, eles não falam dos quilos, eles falam da mudança de vida. Outra coisa que a gente escuta muito quando vai fazer a consulta, que é, o que você veio buscar aqui, a gente faz a pergunta, né, o que você veio buscar aqui além de eliminar tantos quilos?
E a gente se depara muito com voltar a ser feliz. Você acha que tá muito ligado, Aline? Uhum. Porque quando a gente tá acima do peso, eu falo assim, em algumas situações até uso. Faz de conta que, por exemplo, eu tô aqui, tô acima do peso, um monte de lixo em cima de mim. E aí, outras coisas eu vou aceitando na minha vida porque tem tanto lixo, tem tanta coisa ruim em cima de mim que eu não consigo, sabe? E aí, apesar do momento, quando a gente consegue começar a tirar esse lixo de cima, aí você vai começar a ver as outras coisas, a não aceitar outras coisas que você até estava aceitando. Então, aí você vai começar a ser feliz. E às vezes não é nem tantos quilos que fez a mudança em cima de você. É a carga emocional que saiu. Por isso que as pessoas falam, nossa, você mudou minha vida, o programa mudou minha vida, eu sou feliz hoje, sou não sei o quê. E lá, às vezes emagreceu 5 quilos. Aham. Então, chegamos ao final do primeiro podcast. Queria agradecer a nossa convidada, apresentadora, tudo. Que fizemos totalmente diferente. Fizemos totalmente ao contrário. Se você tem alguma sugestão de quem você quer ver sentado aqui nessa cadeira, deixe aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal e é isso. Se preparem para o próximo episódio.